Bom, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Cubo Minds e o Minds de Business, né? Hoje eu estou aqui com a nossa amiga Cristina Barbosa, amiga de longa data, né, Cris? De longas caminhadas, de muitas ruas e de muitos aeroportos, muitas aulas, muito bate-papo, muita conversa, muito aprendizado. Muita Agradeço muitas coisas que... também. Oi? Muita consultoria também. Alguns trabalhinhos juntos que a gente já fez, alguma coisa assim, muito bacana. É uma longa história, uma história bacana que foi construída aos pouquinhos aí. Às vezes se afastava, às vezes voltava, mas volta e meia a gente se esbarra em algum lugar. Não é isso? É mais ou menos por aí. O pessoal está chegando aos pouquinhos, a gente vai começar agora aqui a bater um papo, né? Cris, rapidinho, só assim, 2 minutinhos, conta a sua história, como você chegou aqui, como é que você se envolveu nessa história da sustentabilidade, a sua longa história de gestão de projetos, e como é que você chegou nesse clima da sustentabilidade, nesse mindset, nesse mundo, né, da sustentabilidade, que é o tema que a gente vai discutir hoje. Eu, na verdade, trabalhei muito tempo com gerenciamento de projetos, programas e portfólio, né? E quando eu fiz o doutorado, que eu fui estudar, entender um pouquinho a subjetividade que estava envolvida nisso aí, eu descobri que a afinidade com sustentabilidade era um fator que afetava demais o gerenciamento de projetos. E aí elenquei esse assunto sem ter assim muita ideia ainda de quão importante ele ia ser na minha vida, né? E depois assim de 15 anos trabalhando no PMI como voluntária e em vários projetos, consultoria, né? E eu tenho uma empresa que é a Baicon já há 19 anos. Então, depois de tanto tempo fazendo isso, parece que eu redescobri assim a minha carreira, porque eu peguei tudo que eu fazia antes e percebi que era muito mais legal fazer tudo isso de forma sustentável. E aí estou aqui, estou batalhando agora nesse conhecimento novo. Estou indo para o próximo. O próximo são finanças sustentáveis. Acaba que isso vira um propósito, né? A sua carreira, para essas coisas todas, né? É mais uma coisa de vida mesmo, de como fazer as coisas, do que outra coisa, simplesmente fazer por fazer, né? Você tem alguma coisa que te move e que não tem o que você... Não tem o que faz com que você pare de fazer aquilo, porque, assim, aquilo é um prazer, você vê um propósito, você vê umas coisas... A gente falou muito nisso na entrevista passada com a Maria Cândido, né? Nossa amiga também de FGV, né? E ela falando dessa história do propósito, né? Então, assim, do mesmo jeito, assim, que eu tenho isso com riscos, a importância que eu vejo, aquilo ali, assim, você não consegue parar de falar sobre aquilo, você não consegue parar de estudar aquilo, e aquilo te move, né? E é importante, assim, esse tipo de coisa. Cada um tem o seu propósito, a sua missão aqui para fazer isso, né? Muito bem. E antes de a gente tentar discutir alguns outros assuntos, eu, particularmente, né, queria entender assim, defina sustentabilidade. Esse é o ponto. Eu já ouvi várias coisas, cada um fala uma coisa, assim, ó, eu tenho uma noção do que é, obviamente, o que eu sei o que é, mas, assim, defina para a gente o que é a sustentabilidade. A sustentabilidade virou uma palavra muito facinha, né? Todo mundo usa e toda hora é um... Agilidade, sustentabilidade, não sei o quê. Mas o que é isso? Explica isso. Exatamente. Na verdade, quando a gente fala em sustentabilidade, sustentar tem muito a ver com perenizar, né? Com manter, com dar continuidade. Então, a ideia é que você se torna sustentável para perenizar alguma coisa. Quando a gente fala de sustentabilidade nos negócios, a gente está falando de como as empresas podem se tornar sustentáveis, podem se tornar perenes, né? Aumentar sua vida útil de um planeta que está super deteriorado, numa sociedade repleta de desigualdades e com tantas dificuldades que os negócios enfrentam hoje em dia. Então, sustentabilidade atualmente, ela é muito baseada no que é chamado do triple bottom line, que é você se preocupar com os impactos sociais, ambientais e econômicos de forma equilibrada. Há algum tempo atrás, né, quem falava em sustentabilidade era o ecochato, o biodesagradável, né? Sustentabilidade era
Biodesagradável é ótima, né? É ótimo, né? Pois é. Biodesagradável é ótimo. Mas, assim, então, quais são os três pilares mesmo? Quais são os três pilares? Então, é o social, o ambiental e o econômico Ok. equilibrado. A Manter ideia, uma economia sustentável. É um trinômio isso aí. exatamente. A ideia é que você tenha um meio ambiente que seja economicamente viável. Não adianta você gastar o dinheiro de toda a empresa plantando árvore e falir a empresa. Não, não pode. Ao mesmo tempo, ele tem que ser suportável para as pessoas, né? A gente não pode viver em meio a inundações, em meio a catástrofes climáticas, porque a gente não vai conseguir chegar no trabalho, as nossas empresas vão acabar. Então, o clima também é super importante, os insumos não vão estar disponíveis. Ao mesmo tempo, não adianta a gente ter uma sociedade injusta. E o que é isso? Não é sustentável uma pessoa que não produz produto interno bruto. Então, a lógica ela é muito clara, né? Não adianta, por exemplo, você tem sociedades em que você tem um homem casado com 30 mulheres, cada uma com um filho, vamos fazer essa conta. Esse homem tem que sustentar 61 pessoas. Então, que fortuna que esse homem precisa gerar e manter para sustentar essas mulheres todas, né? Então, não é sustentável também a desigualdade. A desigualdade gera problemas de saúde, gera falta de produtividade, gera uma série de problemas que interferem nos impactos, tanto ambientais quanto econômicos. Então, a sustentabilidade hoje ela é muito baseada nesses. Alguns chamam até o econômico de governança, alguns colocam o cultural, alguns colocam o espiritual, mas a gente consegue encaixar tudo aí nesses três pilares. Então, o equilíbrio entre eles é que é importante e o que tem várias instituições que desenvolveram, né, padrões para deixar mais claro, né, o que é a sustentabilidade. E a ONU desenvolveu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que você tem, para cada um deles, de 8 a 10 metas, dá um total de 169 metas, e 232 indicadores. Eles foram utilizados na COP 21 em Paris, em 2015, para fazer um acordo entre os países, né, para os países definirem metas e como eles vão trabalhar a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas. E, a partir de então, os ODS começaram a ser muito utilizados como uma estrutura, uma organização, vamos dizer assim, desses impactos. Tá? Então, tem outras formas de fazer, vários outros padrões, mas a ONU e os ODS estão meio que liderando esse caminho, né? Que os países têm que fazer, consequentemente, os negócios, as empresas, os governos, as empresas e as pessoas. Mais ou menos isso aí. Assim, os ODS da ONU são mais conhecidos, né? Disparadamente mais conhecidos. Mas existem outros modelos que as pessoas podem seguir também, ou só tem esse? Porque assim, Sim. a gente só escuta falar desses, né? Só escuta falar desses. Os ODS estão muito famosinhos, né? Até depois que o Matheus Solano começou a aparecer na Globo com eles, eles ficaram mais famosos, né? Mas, na verdade, existem outras estruturas, existem várias instituições que já estão defendendo, né, e correndo atrás de ajudar as empresas, os governos a se organizarem. Então, você já tem um que é muito famoso e que talvez você não esteja ligando o nome à pessoa, é o Instituto Ethos. Né? O Instituto Ethos já trabalha, chamava de responsabilidade social, mas, na verdade, tinha indicadores tanto de ética, né? Começou muito com a questão da ética e da responsabilidade social, mas ele tem indicadores para todos para esses três aspectos. Claro. É. O,
A gente tem também modelos de relatórios, né? O GRI, o Global Reporting Initiative, ele definiu um modelo de relatório de sustentabilidade para as empresas demonstrarem seus resultados com foco em sustentabilidade também. A gente tem o relato integrado, que também, esses todos que eu estou falando são internacionais, tirando o Ethos, né? Que o Ethos é nacional, mas os outros são internacionais. O relato integrado foi o Príncipe Charles que começou esse movimento e definiu um formato de unir informações contábeis das empresas com as informações de sustentabilidade, com o objetivo de mostrar resultados estruturados de uma forma diferente da que era feita até então, e mostrar resultados não somente focando no capital financeiro, mas também no capital intelectual, no capital manufaturado, no capital social de relacionamento, no humano e no ambiental, no natural. Então, é uma forma das empresas mostrarem resultado. Ela está gastando dinheiro, né, mas ela está gastando também contribuindo para o capital natural dela, né? Se ela está cuidando de uma floresta, por exemplo, está cuidando do social, no que diz respeito ao social de relacionamento, que tem a ver com comunidades, com fornecedores, e está tratando os outros também. Atualmente, até o Príncipe Charles, agora, o relato integrado, ele já ficou tão organizadinho que o Príncipe Charles já está numa outra vibe, vamos dizer assim. Ele já começou agora um outro trabalho numa iniciativa chamada A4S, que é o Accountability for Sustainability, que tem um foco muito grande nos CFOs. Então, ele está uma comunidade de prática internacional, e a ideia é entender e ajudar aos homens homens e mulheres que têm o dinheiro, né? As pessoas que detêm o dinheiro dos negócios, e entender quais são as dificuldades que elas têm para liberar dinheiro para iniciativas de sustentabilidade, assim como também como é que os investidores e os bancos estão disponibilizando esse dinheiro, né? Então, esse já é uma outra iniciativa. A ideia, pelo que eu entendi, Cris, desculpa te interromper, claro. Uma pessoa que perguntou aqui, o Marcos, né, explicar o que é o ODS, né? Que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? Sim. O objetivo, 17. Sim, são 17 objetivos. Eu vou escrever aqui, se você procurar, vou botar aqui no chat, se você googar Agenda 2030, vão aparecer 17 quadradinhos coloridos. Cada quadradinho daquele é um objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, você tem, o primeiro é a erradicação da fome, a erradicação da pobreza, tem sobre água, sobre florestas, sobre violência, tem sobre educação, tem vários... É uma organização de como os impactos sociais, ambientais e econômicos podem ser tratados. Então, dentro da sua empresa. Dentro da sua empresa, do seu negócio, do governo, de você mesmo pessoalmente. Você também pode escolher quais são os ODS que são relevantes para você e trabalhar com eles. Então, esses são os ODS. Isso é uma coisa que é bacana. Isso é uma coisa bacana, porque assim, as pessoas às vezes confundem isso, e eu já expliquei isso em alguns lugares, né, através de nossos papos e tal, fui entendendo, fui lendo mais. Você não precisa tentar atender aos 17, né? Fábrica de chocolate, você pode ter alguns objetivos, atender a alguns desses, mas se você é uma fábrica de sapato, você tem outros objetivos que você pode estar alinhado. Se você, por exemplo, é uma empresa de treinamentos, você pode ter outros objetivos que você está alinhado. Você não tem que fazer todos. Exatamente. Você tem que escolher aqueles que o seu negócio sustenta, você pode escolher e tá só daqueles, tá certo? Exatamente. O que você não pode ficar é 100. Não.
Isso aí se chama... É por aí, tá? Isso aí se chama materialidade. Materialidade é um conceito super importante e ele é um conceito que ajuda as empresas a não ficar assim, ai, meu Deus do céu, eu tenho que cuidar de tanta coisa, ainda tenho que cuidar da sustentabilidade. Não, a materialidade ajuda as empresas a entenderem perfeitamente o que é relevante para o negócio delas, né? E ela faz isso a partir dos impactos que ela gera, os negativos e os positivos. Quando ela faz isso, tem técnica, né, para fazer isso, para fazer essa avaliação, ela entende que ela pode trabalhar 3, 4, 5 ODS e ela está se tornando sustentável, né, entre aspas, mas ela está no caminho de... Porque se tornar sustentável, ela nada mais é do que você diminuir os seus impactos negativos e aumentar os positivos relacionados Não vou nem falar que isso é uma gestão de riscos. Também tem tudo a ver com risco. Na verdade, o que você vai olhar é exatamente o risco. Você não ser sustentável é um risco enorme. O risco do seu negócio acabar. Né? Não, ser sustentável também, porque é uma oportunidade. Exatamente. Sim, é um risco positivo, uma oportunidade. Exatamente. Então, pelo que eu entendi, essa história do Charles aí, vê se eu entendi direito. Você apresentar os seus resultados, por exemplo, de balanço, DRE, seja lá o que for, ou seja, apresentar relatórios de desempenho da sua empresa, não simplesmente pelo balanço financeiro, mas também pelo balanço sustentável, onde, por exemplo, se eu quero comprar uma ação da sua empresa, então não me adianta olhar apenas o impacto financeiro, como é que está seus lucros, mas também olhar para como você lida com a sustentabilidade. É por aí. É por aí, não é à toa que a gente tem o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores do Brasil, a gente tem o Índice Dow Jones, na Bolsa Americana, a gente tem o PCU agora exigindo com norma, tá? Já existe norma a partir de maio desse ano, tem uma norma para todas as empresas públicas terem que apresentar seus resultados nessa estrutura de capitais diferentes, né? De capitais, os 6 capitais do relato integrado. Então, é exatamente isso. E para facilitar a vida dos investidores na hora de analisar os resultados de uma empresa também. Então, quando o investidor quer botar o dinheiro dele na empresa, e os investidores estão cada vez ficando mais jovens, né? E quanto mais jovens eles ficam, mais perto eles ficam de viver num planeta muito complicado. Abafa, abafa. Mas nossos filhos, né? Tem que olhar para eles. Então, os seus são bem mais velhos. Pois é, eu já estou nos netos, então já tem netinha. Tem que pensar o que eu estou deixando para eles, né? Eu ouvi uma história semana passada, o André Trigueiro fez um encontro lá na PUC, e ele fez um comentário que eu achei ótimo. Ele disse que um alemãozinho foi para a escola, voltou da escola, e virou para o avô e falou assim: oi, vô, eu hoje vim da escola e aprendi o que era o nazismo. Você estava vivo, né? Na época do nazismo. Aí o avô meio assim, sem graça, falou: estava. Aí ele falou: de que lado você estava? Com a sustentabilidade vai ser a mesma coisa. Nossos netos vão dizer assim: vó, você estava viva, né? Na época da COP21, dos ODS, né? E aí, o que você fez? Então, vamos pensar nisso. Calma nessa hora. Porque, assim, é possível, aquela história assim, né? Pô, vou gastar dinheiro com isso, vou gastar dinheiro com aquilo, vou gastar com mais uma coisa direito. Assim, olha, é possível ter lucro e ser sustentável? Sim, sinceramente, assim. Sinceramente. Ou só um gasto de dinheiro? Está publicado aqui, ó. Está publicado. Esse é o livro, né? Gente, esse livro da Cris é fantástico. É fantástico esse livro dela aqui. Assim, comprem, procurem, porque assim, é escrito por ela e pela Soninha, outra amiga nossa. É muito... O livro, exatamente, o título do livro é Sustentabilidade, Gestão Estratégica na Prática. E o subtítulo é Conheça o modelo GES e conecte lucro com impactos socioambientais. Não, ser sustentável não é para as empresas deixarem de ter lucro. Elas têm que ter lucro, mas esse lucro pode ser obtido de forma sustentável. E, na maior parte das vezes,
é muito mais fácil do que a gente pensa. Vou te dar um exemplo pessoal. Você está vendo aqui meu cabelinho branco, né? Eu já Lindos. tenho lucro sendo sustentável, não botando química no planeta. É Eu só não, gastar dinheiro com shampoo. não uso shampoo, não uso tinta, não uso condicionador, só uso água. Nossa, foi uma economia. Então, eu já estou tendo lucro Já só tá com. no... E, assim, as empresas estão, agora sem brincar, né? Eu tive uma reunião com 5 CFOs 2 semanas atrás, e vários deles, eles aqui no Brasil, eles estão começando a comunidade plástica do Brasil, né, com o A4S, e um dos assuntos que eles elencaram foi a economia circular. A economia circular é exatamente você não colocar, não desperdiçar mais, é você não colocar mais resíduo, né, não gerar mais resíduo, ou você cuidar do seu resíduo, é você trabalhar com muito menos com muito mais produtividade e consciência. Isso, tem até um ODS para isso, que chama produção responsável, produção e consumo responsável, e é uma fonte de renda muito grande. Então, por exemplo, se uma empresa ela reduz até o exemplo do livro é uma indústria de alimentos, e a gente mostra exatamente isso. Se você desperdiça menos insumo usando cascas e sementes dos vegetais, dos insumos que você usa para fazer refeições, por exemplo, se você é uma indústria de alimentos, você já reduz o seu custo com compra de insumo. E também com o pagamento de tratamento de resíduo de forma responsável. Então, só aí você já está diminuindo o seu consumo. Se você usa energia renovável, o seu consumo, não, o seu custo. Se você usa energia renovável, você também fica autossuficiente com energia, você também reduz o custo com energia. A energia cada dia vai ficar mais cara. E assim por diante. Então, tem várias formas. Agora, você tem que olhar isso de forma estratégica, tem que trabalhar isso de forma estratégica. Né? E é isso que a gente fala aqui no livro, exatamente. Deixa eu só te interromper um pouquinho, que eu quero entrar na parte da estratégia daqui a pouquinho com você. Mas Tá. o Alan aqui levantou a mão aqui, eu queria saber assim, Alan, qual é a dúvida? Abre o seu áudio aí, ou abre o seu vídeo, seja lá o que for, para ver o que você quer saber aí. Levantou a mãozinha, está falando sério, é isso É, aí? Diga lá, Alan, pode continuar falando. boa noite, gente, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, eu acho que eu fui muito ansioso, nem esperei a hora das perguntas, já levantei a mãozinha aqui. Zero estresse. Verdade. Mas, olha, eu vou colocar um ponto aqui, talvez um pouco polêmico, mas eu acho que para provocar o debate. A gente que trabalha com projetos tem uma relação muito fina ali com a área de suprimentos, né? E tanto quando a gente está do lado de quem tem um negócio, mas quanto como gestor de projetos também, que a gente, de certa forma, tem um produto para entregar ali no final, né? Principalmente quando se fala de grandes obras de infraestrutura e obras que têm ali um volume muito grande de recursos envolvidos e maiores impactos, inclusive, essa relação com suprimentos ela é muito tênue. E eu vejo muitas vezes acontecendo que dentro do projeto, dentro das discussões sobre sustentabilidade, a gente estabelece ali algumas práticas para tentar ser sustentável. Muitas empresas se adaptam a isso, mas quando chega lá em suprimentos nivela todo mundo por preço, né? E eu particularmente, na minha empresa, já participou de concorrências em que a gente tem tudo, a gente usa uma plataforma de ser mais voltada à responsabilidade social, né? Porque é mais adaptado ao nosso negócio, um CSR, e a gente vai lá, tenta obter aqueles indicadores, e quando chega lá no dia da concorrência, é leilão de preço. É como fazer ser sustentável vamos dizer assim, essa tendência de a gente ser sustentável no questão de projetos, quando suprimentos só olha preço na hora de classificar qual é a melhor empresa para poder atuar naquele projeto, naquela concorrência. Antes de você responder, Cris, eu posso tentar dar uma palhinha aqui? Claro, claro. Alan, assim, eu sei para onde a Cris vai falar, eu acho, né? Mas, assim, isso tem muito a ver com a diretriz que vem da governança da empresa de cima, né?
Esse é o ponto. Se você vai tentar olhar para sustentabilidade, você tem um compromisso com isso, e o seu compromisso, você ignora isso na hora dos custos, aí você não está alinhado com essa história. Então, assim, você não tem esse compromisso com essa história. Assim, olha, é muito bom, sou sustentável, bota um selinho lá, mas na hora de fazer mesmo, não rola. Então, assim, existe uma coisa que é o compromisso e a governança que a pessoa tem que ter, a alta gestão tem que ter nesse sentido, entendeu? Então, eu acho que é muito mais pela diretriz do comprometimento, de um valor real que você adota e segue, né? Que eu acho que esse valor real, ele não chega, na maioria das vezes, na minha percepção, nessas pessoas que na hora fazem realmente a coisa acontecer, né? Fica ali nas redes sociais, muita gente... Vem a mão pesada de cima, né? A mão pesada de cima tem que vir. Nas redes sociais tem um monte de empresa grande que é sustentável, mas na hora do vamos ver lá embaixo, os fornecedores, a sustentabilidade é quem oferece o menor preço e às vezes nem pergunta sobre sustentabilidade tem. Às vezes aquelas de questionário para poder se cadastrar e acabou. Então, acho que ainda tem uma diferença muito grande entre aquilo que a gente tem de discurso entre essas grandes empresas e a prática no chão de fábrica. Então, o que acontece é o seguinte, primeiro a gente tem que pensar que tudo isso é um processo, né? Eu sempre faço, porque eu já tenho uma história aí no gerenciamento de projetos, Alain, e aí eu já me lembro, assim, de como, o Elinho é um pouco mais novo que eu, talvez não lembre tanto, mas quando eu comecei a trabalhar com gerenciamento de projetos, era mais ou menos assim como você falou, só que em relação ao gerenciamento de projetos, né? Então, eu me lembro assim, dos primeiros PMOs que a Petrobras licitou, lá atrás. Então era um valor que ainda as empresas não viam como que agregassem alguma coisa, né, ao negócio delas. Com a sustentabilidade está sendo um pouquinho diferente, até porque o gerenciamento de projetos ele tinha um apelo muito mais na governança da empresa. A sustentabilidade ela tem um apelo que extrapola a empresa. Ela vai para o mundo, ela vai para todo o ecossistema daquele negócio. Então, o que a gente tem hoje são... a gente já sabe quais são as cadeias, quais são os negócios, os segmentos que geram mais impacto. Então, esses segmentos estão tendo que se mexer, né? Mas a gente tem sempre que lembrar que isso é um processo, que a maturidade de alguns países é maior do que a de outros, porque está baseado em várias questões, como conhecimento, educação do povo, o engajamento dos governantes, como o Hélio falou vir de cima, às vezes tem que vir de mais de cima ainda, que é do próprio governo, né? A gente está tendo a COP25, o processo já começou, e a discussão da COP25 é como efetivamente fazer os governos liberarem recursos e se organizarem para aumentar o seu nível de maturidade e sustentabilidade. Aqui no Brasil, a gente está vendo um movimento contrário a isso, né? Ao contrário. Só que eu sempre digo o seguinte, quando o Trump entrou e que ele começou a desmantelar também lá nos Estados Unidos, também eu estava, acho que não tinha publicado livro, estava escrevendo livro, e algumas pessoas falavam, isso aí vai ser uma moda, isso vai passar e tal. Falei, não vai não, gente. Sabe por quê? Porque tem vários países, que foram os países, na verdade, que estragaram o nosso mundo, que são os países desenvolvidos, e que já se conscientizaram de que o céu deles não tem uma cúpula. A Alemanha, por exemplo, ela não pode botar uma cúpula em volta da Alemanha e manter a Alemanha sem aquecimento global. A Noruega, a mesma coisa. Os países nórdicos que são mais evoluídos nesse assunto, eles já perceberam isso. E eles têm muita preocupação com isso. E eles já entenderam que, se eles não ajudarem os outros países a evoluírem também, que eles vão sucumbir junto, né? O oceano vai subir para todo mundo. Então, todo mundo que tiver costa vai perder terreno, vai perder pedaço de território.
né? Vou falar de um dos exemplos. Então, o que está acontecendo com os países desenvolvidos? Eles estão liderando um movimento, só que eles, para aumentar essa maturidade do mundo, para o mundo cuidar mais disso, né? Só que eles estão fazendo como? Quais são os mecanismos que eles têm para fazer isso? Os mecanismos são exigências na hora de importar. Então, por exemplo, a nossa indústria têxtil já não exporta para qualquer um. O nosso agronegócio já não exporta para qualquer um. A cada movimento que a gente vê aqui, né, de retrocesso, tem uma resposta lá fora. E o produtor rural que exporta, que trabalha com exportação, e o agronegócio é um pilar fortíssimo na nossa economia, ele não está desvinculado do que está acontecendo lá fora. Então, nos Estados Unidos, tem até um movimento que é assim, nós vamos continuar independente do Trump. Por quê? Porque o mundo não depende de um governante. O mundo, a economia mundial, e eu sempre digo que sustentabilidade não tem nada a ver com socialismo, com esquerda, com nada disso, tem a ver com capitalismo. Então, na verdade, você tem que gerar produto interno bruto, você tem que fazer a economia rodar, e então o seu negócio tem que crescer, mas tem que crescer de uma forma que ele possa continuar crescendo. Então, o que está havendo é uma mudança. Então, a gente vê em vários negócios, por exemplo, você falou de cadeia de fornecedores, eu lembrei logo de um negócio que exemplifica isso muito bem, que é a L'Oréal. A L'Oréal, ela faz produto cosmético, né? Na sua maioria. E cosmético gera química, né? E exatamente uma indústria que polui demais, excessivamente. A L'Oréal do Brasil faz auditoria nos fornecedores dela, principalmente os de insumo primário. Por quê? Porque a L'Oréal, ela não produz os insumos dela. Então, se ela não fizer se ela não cuidar da cadeia de fornecedores dela, ela não vai produzir ou vender produtos sustentáveis, né? Ela não pode dizer que ela é sustentável. Aí ela vai entrar nesse grupo que você citou, daqueles que falam que eu sou sustentável, que tal, mas quando você espreme, sai muito pouca coisa. O bom é assim, quando você quiser ver se uma empresa é sustentável, vai no relatório de sustentabilidade dela. Se ela for, ela tá lá, tem ele lá publicado, tá? Então, a L'Oréal, ela faz isso, ela obriga, então, a sua cadeia de fornecedores a se tornar sustentável. E, naturalmente, ela começa, então, a criar uma cultura de sustentabilidade a partir daí. Então, esse é um dos trabalhos que ela faz. Outro trabalho que ela faz, a L'Oréal, ela vende cosmético. Para quem? Para salão de beleza. O grande público, né? Ela vende também para o consumidor final, mas o grande público dela é salão de beleza. Então, ela tem uma escola para formar mulheres de comunidades carentes em cabeleireiras, tinturistas, etc. Ela forma essas pessoas, ela dá uma capacitação para essas mulheres poderem sair da pobreza. Então, ela investe num ODS de erradicação de pobreza, a partir de um ODS de educação, formando essas pessoas que vão consumir os produtos dela. Então, assim, não existe nada que seja feito, não é filantropia, entendeu? É negócio. Agora, é uma mudança de mindset, a gente tem que pensar diferente. Então, o que eu diria a você é, procure aquelas empresas que estão nesse caminho. E elas terão maior interesse em buscar fornecedores que estão também, porque um vai ajudar o outro, entendeu? Obrigado. Ô, Cris, respondeu, Alan? Respondeu? Respondeu. Obrigado, gente. Assim, mas eu vejo isso assim, eu vou fazer uma pergunta para a Cris depois, mas antes eu vou contar um casozinho que aconteceu comigo aqui, né? Quer dizer, uma história e um caso, né? Que aconteceu literalmente umas 3 meses atrás.
Tem um amigo meu, né, que está morando na Holanda hoje em dia, né? E dá aula numa universidade lá. E ele foi fazer um trabalho junto com o pessoal da Dinamarca, né, o Instituto de Pesquisa, né, que ele dá aula na universidade, fazendo um trabalho lá, foram num congresso na Dinamarca, e o pessoal da Dinamarca estava contando que eles criaram lá uma usina de reciclagem de lixo, bacana pra caramba, mega ultra giga na Dinamarca, e eles estão com um problema. A indústria não tem lixo. Não tem lixo. O que acontece? Eles estão tendo que importar lixo de outros países da Europa para poder botar a usina para funcionar, porque não tem lixo na Dinamarca. Então, assim, você vê a doideira. Eles criaram lá a usina e a usina está morrendo porque não tinha lixo. Tem que validar o produto, né, antes de desenvolver. Pois é. E outra coisa foi assim, eu estava fazendo aqui uma formação, um treinamento aqui em gestão de projetos para uma empresa aqui chamada Sonai, aqui em Portugal. É o maior empregador do país, tirando o governo. Não é uma empresinha, é um troço monstruoso. Eles têm cerca de 40 empresas aqui, eles mandam economicamente no resto do país. É uma holding com 40 empresas. Academia de ginástica, hotel, a maior rede de supermercados, posto de gasolina, fábrica de papel. O que você pensar, eles têm. Né? O que você pensar, tem. Eles estão envolvidos em tudo quanto é lugar. Eles têm, inclusive, representantes aí no Brasil. Né? Mas o forte deles é Portugal, África e Europa, né? Península Ibérica e alguns outros países, Alemanha, seja lá o que for. Muito bem. E a gente estava falando justamente sobre esse projeto que eles estavam tentando começar de economia circular, que você falou, né? E assim, de que forma, né? E eles não estavam entendendo como é que funcionava essa história. E eu dei uma ideia para eles lá, e isso talvez vai acontecer. Eles não sabem se vão acontecer ainda, mas assim, como era um pessoal de alta gestão daquele equipamento ali, que era especificamente do pessoal do supermercado, né? Aí eu dei a seguinte ideia para eles: olha só, todos os dias, todas as semanas, eu pego um plástico daquele de sabão líquido e aquilo vai para a caixa de reciclável que cai lá num negócio lá de reciclável qualquer. Aí eu falei assim, eu queria muito devolver isso para vocês e ganhar alguns cêntimos de desconto nas minhas contas. E vocês poderiam pegar esse plástico, né, que é completamente reutilizável, e entregar para a empresa que vendeu para vocês e ganhar um desconto, né, na compra de produtos, já que ele não vai ter que produzir outro pacote desse. Certo? Obviamente tem coisas que não dá, um saquinho de batata frita você não pode usar, é outra história, mas embalagem, como você falou assim, embalagem de shampoo, embalagem de sabão líquido, embalagem de, sei lá, garrafa PET, não sei o quê. Meu Deus do céu, esses plásticos mais resistentes, você consegue fazer tudo assim. Então a gente montou lá um projeto, usando um canvas daquele lá de projetos, né? E era um projeto da seguinte maneira: qual era o modelo de negócio que saiu ali? Você tinha que ter um depósito ali, um lugar para recolher essas coisas, né, por trás. Você passava o cartão do supermercado no negócio antes de colocar, e a cada coisa que você colocava, aquilo computava em pontos para você. Né, certo? Então, você podia sair dali e comprar alguma coisa com desconto dentro do próprio supermercado que já estava no seu cartão no mercado. Alguém recolhia aquilo, distribuía e via para o fornecedor e entregava para o fornecedor. Aí algumas empresas falam assim, mas isso gasta um dinheiro danado. Calma, tem que fazer um business case disso. Certo? Para saber quanto ele consegue recuperar em termos de imposto, em termos de não sei o quê. O governo tem que entrar nessa brincadeira para poder promover um desconto para quem faz isso. Tem que ver no fornecedor quem ele faz. Eles chegaram a fazer um estudo, Cris, do seguinte, o local para onde eles iam devolver, o supermercado iria devolver, transportar até o local, tá certo? E ia organizar esse processo dentro do fornecedor e ainda assim sair mais barato para eles. Olha só, ele recolhe, transporta, organiza na empresa do cara e ainda tem benefício. Olha a estratégia. Quando faz esse cálculo, muitas vezes ele percebe que isso sai. Ele tem um retorno de imagem, né? Ele tem um retorno depois Tudo. Na embalagem, né? E é isso mesmo, essa é a tal da economia circular, é essa preocupação. E depois ele contabiliza isso com indicadores e reporta. E aí, na hora que ele for pedir empréstimo, ou na hora que os acionistas dele forem avaliar o que ele está fazendo com o dinheiro,
os acionistas, que cada vez são mais jovens, né? Eu estou sempre lembrando isso pelo seguinte, porque é uma mudança também, até dentro disso que o Alan perguntou, né? Nós cada vez teremos, no supermercado ele terá clientes mais jovens, que darão prioridade a comprar no mercado dele porque sabem que ele está cuidando do resíduo, né? Os investidores vão colocar dinheiro, investidores, acionistas, nesse tipo de negócio. Já estão começando. Isso eu ouvi dos CFOs, eles dizendo que tem alguns investidores que já estão cobrando deles isso. Então, assim, ele só tem a ganhar. Realmente é... E outra coisa é que ele ainda não percebeu, porque ele não olhou isso de forma estratégica. Porque mas é isso que eu queria saber. Como é que você linka a estratégia com sustentabilidade? Porque vamos pegar esse exemplo aí desse grupo que você citou. Esse grupo, você falou em alguns negócios. Você falou supermercado, hotel, o que mais que eles têm? Academia de ginástica, posto de gasolina, farmácia, loja de eletrônicos, tem tudo. Hotel, tem tudo, fábrica de madeira. Então, como é que você... Primeiro, você pode... Quando você faz planejamento estratégico, define os objetivos estratégicos do seu negócio, tipo, eu quero aumentar faturamento, reduzir custo, quero aumentar meu market share, quero aumentar... Né? A gente sempre está buscando coisas para melhorar. Então, por exemplo, quero aumentar meu market share. Se ele coloca dentro do planejamento estratégico dele aumentar o market share contribuindo para algum ODS, e isso ele vai ter que entender quais são os impactos maiores que ele gera, e a partir desses impactos ele pode definir objetivos estratégicos sustentáveis, é isso que a gente tem no modelo do livro, a gente defende que você tenha que ter um planejamento estratégico sustentável com objetivos estratégicos sustentáveis, indicadores sustentáveis, que a gente chama de Key Sustainability Index, e com isso você consegue dimensionar aonde você quer chegar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo eu estou dando aula estou fazendo um trabalho de inovação lá com os empreendedores em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina tem salão de beleza também. Eu estava conversando lá com vários, são 50 empreendedores de cada vez. E tem empreendedores de tudo quanto é tipo. Eu estava em Tubarão, e aí tinha uma pessoa que já descobriu essa questão do resíduo, e ela vai pegar resíduo nas empresas. Ela já percebeu que as empresas estão dando de graça o que ela vende. Então, daqui a pouco não será mais assim. Ela já tem que pensar o negócio dela, porque daqui a pouco as empresas vão perceber o valor do resíduo que ela gera. Mas teve uma outra que foi de um salão de beleza, e ela falou, eu perguntei, alguém está achando que tudo que a gente está conversando aqui não tem a ver com o seu negócio? A gente está falando de inovação sustentável, de fazer inovação a partir da sustentabilidade. Aí uma pessoa, uma mulher, levantou o dedinho assim, falou, não estou vendo muito não. Falei, qual é o seu negócio? Ela tinha um salão de beleza. E aí ela disse que ela tinha duas linhas, uma linha vegana e uma linha tradicional. Que a linha vegana ela nem fazia propaganda, porque quase não vendia. E a linha tradicional ela vendia bastante. E aí, por coincidência, na véspera, a pessoa que estava sentada atrás dela tinha me contado um caso sobre a irmã dela de 16 anos, né? Que, particularmente, tem a mesma idade lá da Greta, né? Da sueca, que está fazendo esse movimento todo no mundo, com as adolescentes. Essa pessoa, eu pedi para ela contar. Eu falei, me conta aí para ela, para a dona do salão, o lance que você me contou ontem sobre a sua irmã. Aí ela falou assim, a minha irmã não vai a salão de beleza, porque ela diz que ela não vai botar química no corpo dela, química na mão dela, química no cabelo, química no corpo, química no meio ambiente. Então, não pisa em salão de beleza. Ela e várias meninas da geração dela. Aí a dona do salão abriu os olhos assim. Aí eu olhei para ela e falei assim, aumentar a market share, aumentar a quantidade de vendas, aumentar o faturamento, está no seu planejamento estratégico? Ela, sim.
está aí uma oportunidade de negócio que você não está trabalhando. Ela já tinha o produto vegano, ela já tinha descoberto, sinal muito bom, porque ela até depois ela trouxe para mim, para cabelo branco, e ela não estava trabalhando esse nicho, que é um nicho de mercado que está entrando em faculdade, entrando no mercado de trabalho daqui a pouco e que vai ser a consumidora do negócio dela por muito tempo. Então, é assim, a ideia é, você faz o planejamento estratégico, traz esses indicadores de sustentabilidade como critério de seleção para o seu portfólio, entre lá na fase de avaliação de ideias, você avalia também se aquela ideia contribui para a sustentabilidade, contribui para algum ABS, e depois você decompõe esses indicadores nos indicadores de projeto. Então, esse seu cliente aí, se ele olhar o negócio dele inteiro, ele vai achar várias oportunidades de negócio até entre eles mesmos, né? Entre os diversos negócios, em que ele pode estar contribuindo, sendo mais sustentável, trabalhando, olhando o negócio como um todo, e não simplesmente o supermercado, né? Isso depois você reporta e não entra nesse grupo aí que o Alan falou, né, dos que fazem greenwashing, ou seja, dizem que fazem, mas não fazem. Pode se certificar, a minha empresa é uma empresa certificada, né, pelo Sistema B, que é uma outra estrutura de sustentabilidade, com auditoria externa, com uma série de empresas podem fazer parte desse movimento, que é um movimento também que está crescendo muito. Então, agora, tem que olhar de forma estratégica, e aí tem que partir realmente de quem lidera, né, a estratégia da empresa, e tem técnica para isso, e é facílimo, muito fácil. No modelo do livro está lá. Explica isso lá no livro? Oi? Explica isso no livro? Explica com detalhes. E além de explicar no livro, a gente tem uma plataforma digital que está também, eu botei lá o link da Baicon, na primeira página do site da Baicon tem link tanto para comprar o livro, se não encontrar na Brasport tem na Amazon, a Amazon ainda tem, e porque já acabou a primeira edição e a gente está fazendo a segunda. E a plataforma digital tem o link lá também. Se você tiver uma empresa e for usar um usuário, é gratuito. Você pode usar a plataforma inteira, que automatiza o modelo do livro, de graça. Tem help para tudo. Então, pode ir lá, entrar agora, se cadastrar, você vai ganhar um usuário e pode já fazer a gestão estratégica do seu negócio lá, para qualquer empresa de qualquer É um framework que vai guiando o seu processo de sustentabilidade dentro da própria plataforma. Isso. A plataforma ela vai a gente tem um modelo, né, que é o modelo GES, Gestão Estratégica de Sustentabilidade, e a plataforma vai te direcionando para você ir preenchendo ali e colocando, fazendo a sua gestão de uma forma sustentável. Aí depois você pode acompanhar os resultados dos projetos e colocando os indicadores que contribuem para os indicadores de portfólio, e aí você vai depois tirar relatórios com todos os dados do que você contribuiu para a sustentabilidade, usando qualquer estrutura que você queira. Pode ser ODS, pode ser relato integrado, pode ser GRI, pode ser ISO, Dow Jones, o que você, sistema B, o que você quiser. Essa é a nossa contribuição para as empresas que têm um negócio só, né? Elas podem usar de graça. Deixa eu tentar abrir agora um pouquinho aqui para as pessoas fazerem alguma pergunta, se elas quiserem fazer alguma pergunta agora. Estamos no tempo aí, até estourando um pouquinho o tempo nosso bate-papo aqui. Mas eu queria saber se alguém que está aí, Francisco, Carla, né, Itamar, Diego, sei lá, que eu consigo ler daqui, se tem alguém que tem alguma pergunta, porque se não tiver, eu tenho. Né? Eu tenho algumas curiosidades até para contribuir com essa história aqui. Né? Alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta, perguntar alguma coisa para a Cris? Nesse momento, é essa hora. Vamos ver se alguém levanta a mãozinha aí, vamos lá. Alguém? Sem problema nenhum. Bom, alguém tem alguma curiosidade? Vamos lá, 3, 2, 1. Ok. Então, eu vou fazer uma pergunta, Cris.
é o seguinte, eu sou uma empresa de TI, Pô, não tem nada a ver, não produzo resíduo, não produzo químico, não uso plástico, eu só desenvolvo software para alguém. Como é que eu faço isso? Você usa energia? Não, TI, desenvolvo Não, software. tem. Pois é. Você usa energia para fazer TI? Assim, nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim. Pois é. Senão, se a energia dobrar de preço em um ano, o que, que acontece com o seu negócio? É, fica mais caro. Fica mais caro? Só mais caro? Eu consumo mais e eu vou ter que consumir menos, e isso vai É. fazer com que eu consiga contratar menos pessoas, e Então, seja lá o energia é que relevante para você, for. certo? Energia é estratégico para você. As pessoas também são estratégicas para você, certo? Então, a mão de obra para você é estratégica. Equipamento para você é estratégico. Equipamento e tem muito essa história. Outro dia eu estava vendo aqui, né? Eu mesmo estava dando um treinamento aqui e eu estava usando um monte de post-its aqui para aquelas coisas assim. Aí eu olhei assim, meu Deus do céu, quanto post-it no lixo, cara. O que fazer com esse Aí eu papel, olhei né? assim, Pois é. Esse eu também ainda não consegui me onde tô economizando, mas parar esse bando de post-it do design thinking, do Trello e do não sei o quê? Eu mas olhei assim, assim, gente, senhora do céu. eu vou dar um treinamento agora de gerenciamento sustentável de projetos, semana que vem, e vou usar o Trello. Vou tentar usar menos post-it possível. A gente sempre Pois, acaba usando um pouco, né, por causa dos canvas. Mas, assim, falando só da energia, primeiro você tem que fazer uma avaliação da sua materialidade. Está lá na ferramenta, tem um módulo onde você pode pontuar a partir de várias perguntas, e olhando os ODS, você vai lá e pergunta. E aí você dá pontos, né? E entende o que às vezes você se surpreende. Mas vamos supor que seja energia. Então, você vai colocar algum indicador, alguma meta de redução de energia que não seja renovável, né? Então, isso pode te abrir alguns caminhos. Pode te abrir projeto para passar a usar energia renovável, para desenvolver coisas, para mudar o seu parque tecnológico para equipamentos que usem menos energia, que sejam mais eficientes, né, ecologicamente. Você pode mudar alguns procedimentos para usar menos energia. Então, tem algumas coisas que podem acontecer, mas como é que você vai fazer isso? Primeiro, você vai ter que colocar no seu planejamento estratégico reduzir quantidade de energia não renovável. E aí você vai definir um indicador. A partir desse indicador, você vai usar esse indicador como critério de seleção para os projetos que você vai desenvolver internamente. Então, por exemplo, eu tenho um projeto, tem vários projetos lá, e eu tenho um projeto que é, por exemplo, começar a trocar computadores, por exemplo. Aí eu posso ou buscar computadores que tenham essa pegada, ou eu, por exemplo, posso pegar computadores reciclados. Se eu pegar computadores reciclados, aí eu estou contribuindo para um outro ODS, eu estou contribuindo para o ODS 12, que eu estou reutilizando. Tem várias empresas que já estão fazendo isso. Então, você tem vários caminhos para descobrir para qual ODS você vai trabalhar, mas você sempre parte do impacto que você gera. Então, se você consome muito, vou dar um exemplo mais concreto. Coca-Cola. Coca-Cola, o insumo primário da Coca-Cola é a água, certo? Se acabar a água do planeta, ou ela ficar muito cara ou muito reduzida, Coca-Cola não faz mais bebidas. Na verdade, a Coca-Cola, o negócio dela não é a bebida Coca-Cola, o negócio dela é bebida. A bebida Coca-Cola é o mais famoso, né? E o mais conhecido mundialmente, mas o negócio dela é bebida. O que a Coca-Cola está fazendo? Ela tem projetos de tratamento de água.
ela tem projetos de educação para as pessoas gastarem menos água. Ela tem projetos para trabalhar obesidade, porque ela ainda não tirou a Coca-Cola do portfólio dela. Mas em algum dia, em algum momento, muito pouca gente vai beber Coca-Cola, do jeito que a Coca-Cola é hoje. Então, ela já está tirando açúcar de várias... A última vez que eu bebi uma Coca-Cola deve ter uns 5 ou 6 anos no barato. Cara. Assim. Já tem um monte de adolescente aí que não bebe Coca-Cola, não é porque a mãe não quer, não, ou o pai. É porque já sabe que não faz bem e não quer. A Coca-Cola serve para limpar a pia, né? Então, agora, a Coca-Cola está comprando várias fábricas de bebidas, várias marcas de bebidas, e está reduzindo o açúcar. Ela comprou a Del Valle, ela já está tirando o açúcar dos sucos Del Valle, já está transformando os sucos em sucos integrais. Está fazendo esse movimento. Por quê? Porque saúde, ela sabe que o produto carro-chefe dela gera falta de saúde, que é a obesidade. Então, ela tem isso no planejamento estratégico dela. Agora, a Coca-Cola é um dinossauro, né? Ela é imensa. Então, dinossauro no sentido de tamanho. Então, quando ela vai dar um passo, ela faz um estrago. Então, ela tem que se preparar. Então, o momento em que ela se vai tirar a Coca-Cola, ou mudar a fórmula, ou fazer alguma coisa em relação à Coca-Cola, ela já vem fazendo. Por exemplo, ela já não faz propaganda de Coca-Cola para criança. Isso ela já não faz há algum tempo. E é a Coca-Cola, né? Todo mundo diz assim, mas a Coca-Cola tá fazendo. Porque ela corre o risco, daqui a pouco, ninguém mais tomar Coca-Cola. Entendeu? Então, a lógica é... Assim, a Braskem está fazendo produtos do etanol. Já tem saquinho plástico no supermercado que é reciclável, que é biodegradável, feito pela Braskem. Está começando. Ela tem projetos de P&D muito agressivos para parar de produzir a partir do petróleo, porque ela já sabe que em algum momento isso não será mais viável. A Suzano vende papel das florestas que ela planta, mas ela já está explorando as florestas para produzir outros produtos. Por quê? Porque ela já sabe que daqui a pouco, muito pouca gente vai usar papel. Cada vez vai se usar menos papel. Entendeu? Então, assim, tem vários negócios que estão se reinventando, que estão fazendo inovações sustentáveis. A partir do quê? Da identificação dos impactos que o negócio gera. Então, a primeira coisa é olhar para o seu negócio e entender quais são os impactos que eu gero e como é que eu trabalho esses impactos. A partir daí, você define indicadores. Esses indicadores são usados na gestão de portfólio e nas operações também, né? Porque eu não falei das operações, não é só nos projetos novos, nas operações também. E isso vem sendo decomposto para os projetos, para as ações, e depois geram resultados. Então, essa é a forma estratégica que as empresas têm que fazer. É muito esse grau de sustentabilidade, ele pode até fazer parte de um dos critérios de escolha para montar o portfólio, né? Exatamente. Lá na ferramenta, lá na nossa plataforma, tem lá um módulo que é um módulo exatamente de priorização de ideias. E aí, tudo que você já colocou lá no seu planejamento estratégico, que é o módulo anterior, e que você colocou lá como os ODS, ou a estrutura de sustentabilidade que é relevante para o seu negócio, que é material, já aparece na sua planilha para priorização de projetos, de ideias. Né? Então, ele vira um critério, exatamente, é isso mesmo. O que a gente fez foi exatamente só para fechar o raciocínio, a gente colocou uma dimensão de sustentabilidade no Balance Scorecard. E colocamos uma dimensão transversal. Não colocamos mais uma, não. Colocamos transversal. Então, você pode, no Balance Scorecard, seu planejamento estratégico, você pode estar contribuindo para aspectos da dimensão financeira e, fazendo isso, contribuindo para algum ODS. E assim por diante, para cada um deles. É o caso de você pegar lá as dimensões do BSC, ou as dimensões de qualquer coisa, por exemplo, eu tenho lá
Uma vez eu dei uma consultoria para um hotel, né? Um hotel famoso aí no Rio de Janeiro, mas assim, não vem ao caso. Então, o que acontece? Eu nunca tinha pensado sobre isso aqui, né? Naquela época eu não estava pensando sobre isso, mas, por exemplo, eles tinham 6 áreas, né? Grandes áreas: comercial, operações, marketing, financeiro, recursos humanos e logística, né? Então, assim, e eu participei da gestão de riscos estratégicos nesse momento do planejamento estratégico deles. E a gente poderia ter pensado assim, ok, o comercial, qual é o seu plano para o ano que vem? Ok, o que você quer fazer? Ok, como você contribui no área comercial para esses ODS que a gente apoia? Ou seja, marketing. Que ações você vai tomar estratégicas para contribuir com os ODS que a gente apoia? Ou seja, a montagem da estratégia também tem que incluir esse tipo de coisa. É isso que você está falando? Exatamente, você tem que partir daí. Porque partindo daí, a empresa inteira vem junto. E aí a empresa passa a estratégia está montada baseada nisso. A empresa passa a gastar dinheiro e botar recurso humano em projetos que vão contribuir para os objetivos. Eu quero vender mais. Ok, eu vou vender mais, mas vou vender mais com produto vegano para um público melhor. Exemplo, né? Tipo o que eu contei aí sobre o salão. E aí você tem várias, mas lógico que você tem que olhar o negócio, não vai abandonar o negócio. A ideia não é essa. A ideia é você conseguir compreender como que você torna o seu negócio. Então, por exemplo, a indústria de jeans, né, é uma das que mais polui. Está tratando água dessa, para reutilizar a água da lavagem do jeans lavado. O jeans é lavado um monte de vezes. Então, o que ela faz? Ela trata a água, usa a mesma água, trata a água, usa a mesma, aquelas que são sustentáveis, aquelas que estão buscando. Você pode ter um hotel, por exemplo, né? O hotel que, por exemplo, no caso desse hotel, esse cara de hotel, ele lava roupa todo dia. É roupa de cama, é roupa de não sei o quê. Então, assim, como é que ele vai fazer, sei lá, ou para uma não coisa só, que já menos? Elinho, não só ele lava a roupa todo dia e coloca essa água suja no esgoto, né? Mas ele também paga por uma água nova. Então, quando ele para de pagar por essa água nova e trata, ele estuda, às vezes demora um pouquinho para ele ter um retorno sobre o investimento, mas é um retorno sobre o investimento sustentável, um retorno sustentável. Então, isso é exatamente o que as empresas estão fazendo. Elas estão olhando, você não pode olhar para a sustentabilidade numa coisa a curtíssimo prazo, você já tem que olhar mais a médio prazo. Mas o que está acontecendo é que até os custos de energia renovável e tal estão diminuindo bastante. Então, esse é o caminho, né? É o que as empresas estão buscando. Maravilha. Gente, estamos chegando no final aqui, naquela nossa ideia de manter em torno de 1 hora o nosso bate-papo. Quero saber se alguém tem mais alguma pergunta para fechar, alguma coisa qualquer. Se não, eu só tenho que agradecer a Cris, né? Esse nosso bate-papo muito, aprendi um pouco mais e quero aprender um pouco mais daqui a pouco, né? Eu lembro da época que estavam escrevendo o livro, né? Daquela nossa história antes de eu vir aqui a Portugal. Pô, assim, muito bacana, né? Assim, infelizmente, coisa que não deu, né? A gente queria colocar você junto na parte de riscos, não conseguimos. Não tinha time para isso, mas em espírito eu estou lá de alguma forma, né? É isso mesmo. A gente até está escrevendo um livro junto aí, que vai acontecer daqui a pouco, né, Cris? De outra forma. Vamos lá. Só para agradecer mais uma vez, eu só tenho a agradecer a disponibilidade da Cris, a presença de todo mundo. Assim, é um prazer sempre conversar aqui, aprender um pouco mais com vocês e ajudar as pessoas aqui, dar ideias, ter insights. Essa é a ideia do Minds, né, Cris? Uhum. Falar com as pessoas, bater papo, descobrir como é que faz e fazer com que as pessoas tenham insight, né? A gente sempre tem uma coisa a mais, busca trazer pessoas aqui que tenham algo a contribuir, tenham algo para falar e tenham experiência para dizer e, assim, e dar insights para as pessoas. Então, assim, a gente nunca sabe, né? Eu estava falando todo dia com o próprio Roberto, né? Assim, a gente nunca sabe onde a coisa vai acontecer. A gente é como se fosse assim aquele avião que passa jogando água, assim, você não sabe onde a água vai cair. Então, a mesma coisa uma semente, você não sabe onde a semente vai cair. Então, eu posso ter, por exemplo, o Diego, que está aqui escutando com a gente aqui, eu não sei, mas ele pode ter uma ideia, e essa pequena ideiazinha contribui um pouco na empresa dele, né? Já o Francisco está lá, tem uma outra ideia, e assim é a nossa contribuiçãozinha, né? É aquela história de
do passarinho que vai lá, molha o biquinho e vai apagar o incêndio. Mas é por aí. É por aí que a gente tem que fazer. Não necessariamente que a gente vai fazer estragos enormes, mas assim, Não, não. é o que a gente pode fazer, É. né? Eu posso deixar um recadinho aí no final, é exatamente isso. Comece, né? É que nem maturidade de gerenciamento de projetos. Você não começa já usando todos os processos do PMBOK, né? Você usa um aqui, outro ali e tal, começa. Você primeiro começa falando, né? Começa falando sobre o assunto, levanta a bola, começa a estudar, né? A gente quis mesmo desenvolver o livro e a plataforma para disseminar esse conhecimento. Ele é novo? É. Mas, assim, vale para qualquer um. Começa. Depois, aos poucos, você vai entendendo. Começa na sua vida pessoal, né, no seu dia a dia. Passa a ficar mais atento, como que você pode se conecta com pessoas, com grupos que estão cuidando disso. A gente lá eu também trabalho em Mulheres do Brasil, né? Minha meta esse ano é ter o Mulheres do Brasil é um grupo de 36 mil mulheres no mundo e já tem um grupo de sustentabilidade lá em São Paulo. A gente quer trazer para cá, fazer um comitê de sustentabilidade aqui. Quem estiver interessado, as meninas estiverem interessadas, podem me buscar. Mas é assim, se conecta aí, tem várias pessoas, vários grupos, muito voluntariado nesse sentido. E pensa que, assim, dos mais novos, vocês vão sofrer muito, né? Se as coisas não melhorarem. Para a minha geração, que já tá aí mais, já passou da metade, vamos dizer assim, né? Então, bom, não estou perto ainda não, Gigi, mas, assim, já passou da metade. A gente tem muito conhecimento e a gente tem que fazer um trabalho, tem que devolver, porque foi uma geração que estragou muito. Então, o recado começa por algum lugar. Vai fazendo, porque aí as coisas vão acontecendo, você vai aprendendo e vai... Vira uma cachaça, né? Vira uma cachaça. Não, vira um propósito. Realmente, eu agora... Aqui em casa, o pessoal me chama de a chata dos ODS. Porque tudo que eu falo é isso é ODS tal, isso é ODS tal, isso é ODS tal. Mas é muito gostoso ficar vendo já em vários lugares, em várias iniciativas, todo mundo colocando ODS aí na... E você começa a ter um olho clínico para isso, né? Você olha assim, você vai no restaurante comer alguma coisa, você assim, ó, exatamente. Isso dá insights, né? Para negócios, para uma opção de coisa, Exatamente. né? Você pensa assim, nossa... Pequenas coisas, tipo copo, reutilização. Hoje eu não estou, mas eu compro muita roupa em brechó. Quando me dá vontade de ter uma roupa nova, assim, procuro brechó. A minha esposa estava falando até essa história outro dia, né? Falou assim, pô, eu vou comprar uma roupa aqui mais baratinha e tal, não sei o quê. Aí ela, não, tu vai comprar uma roupa boa, porque essa roupa boa vai durar 5 anos e a outra você vai comprar 3 durante um ano. Uma camisa, mas tem muita roupa boa em brechó, manda ela procurar. Aí na Europa, então, eu tô falando o seguinte, assim, você vai comprar uma roupa, aí você vai comprar, eu vou gastar uma mais baratinha aqui, né? Não, sem ser brechó, mas assim, mas essa roupa aqui daqui a um ano acaba, eu tenho que comprar outra. E outra, né? Você tem que ver se ela é baratinha, porque tem um trabalho escravo na cadeia de fornecedores, ou, né? Todo. Então, eu achei uma coisa aqui, Clis, assim, só para fechar nosso bate-papo aqui, assim, como você deu a sua mensagem final, eu queria deixar a minha também, né? Eu vi um negócio muito bacana aqui na Universidade do Minho, aqui, onde eu fiz um trabalhozinho com eles lá. Tem um projeto aqui em Portugal, que acho que envolve vários outros países aqui, que chama assim, ó, There is no plan at B. Não tem outro planeta, não tem um plano B para o planeta, só tem esse. E aí eles botaram There is no plan com o ET, né? Planet B. Tem. E o sistema B, o que ele defende é exatamente isso, que temos que ser empresas B, mas empresas que geram benefício, B de benefit. É isso aí. É assim, a brincadeira que casa aí com a sua frase, né? Não temos plano B, mas podemos ser empresas B. Empresas B. É isso mesmo. Gente, obrigado, Cris, mais uma vez, fundo do coração. Obrigado a você, sempre um prazer. Obrigado pela disponibilidade, passar sua experiência para a gente. Gente, quem quiser entender alguma coisa a mais, vai lá no site da Baicom, lá tem tudo lá. Eu, particularmente, não conheço ninguém mais experiente no Brasil em projeto de sustentabilidade do que a Cris. Há muito tempo envolvida nisso aqui, é uma pessoa extremamente competente. Ela, Soninha, sabe assim, são no fundo do coração. Tá bom? Gente, muito obrigado.
Não sei que vocês... assim, eu me despeço hoje também do Cubo Mais. Eu vou dar um tempo aqui, que eu preciso dar um tempo para mim. É a minha última entrevista aqui esse ano. Né? Volto ano que vem em alguma hora, mas janeiro eu não estarei por aqui, fevereiro com certeza também não. Por uma questão de pessoal, já conversei com o Roberto. Volto mais para frente no meio do ano que vem, provavelmente. Tá bom? Obrigado a todos. Boa noite. Estejam em paz. Boa noite a todos. Muito obrigada por vocês terem ficado aí até agora. Eu digo para os meus alunos o seguinte, me usem. Estou aí para isso, tá? Beijão, gente. Até mais, tchau.